e dizendo que o mês de setembro é em comemoração também aos 30 anos de promulgação e de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, a 28ª subseção da OAB, em Teófilo Otoni, através da sua Comissão de Defesa do Consumidor, a Escola Superior de Advocacia, promove este evento com um dos maiores nomes do direito do consumidor em Minas Gerais, Dr. Bruno Burgarelli, que já está aqui conosco. Dr. Bruno é advogado militante, professor universitário e presidente da Comissão Estadual de Defesa do Consumidor da OAB Minas Gerais. Quero aproveitar rapidamente e mandar um abraço para os membros da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Minas Gerais e daqui da subseção. Nosso querido amigo Raul está fazendo aniversário hoje. Um grande abraço, Raul. Que bom que você está aqui com a gente. Eu queria passar a palavra para a doutora Paula Barreiros, a nossa representante da ESA. Ela vai fazer algumas considerações iniciais. Obrigado pela presença, doutora Paula. Luiz Gustavo, boa noite, doutor Bruno, boa noite, doutor Rodrigo, me ouvem? Sim. Muito bem. Espero que sim, a gente teve alguns problemas, né, de conexão aí, mas vamos tentar da melhor forma possível. Eu saúdo a todos os membros aqui dessa mesa que hoje compõem a palestra aqui, aos nossos colegas advogados, bacharéis, profissionais de diversas áreas que estão aqui assistindo com a gente, né? Então, vamos fazer de maneira mais célere, já que a gente teve esses problemas iniciais, né? E é um tema muito importante, esse tema de hoje, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele completou 30 anos no dia 11 de setembro, né? Desse mês. Então, eu não sei se vocês estão me ouvindo direito. Te ouvimos sim. Espero que sim. Foram muitas conquistas, né, nesses 30 anos, mas há muito ainda que ser melhorado em prol de uma defesa efetiva do consumidor, né, que é a parte mais vulnerável na relação de consumo. Principalmente nesses tempos que a gente está vivendo aí, de pandemia, em que há um super endividamento, as questões aí de um aumento astronômico no comércio eletrônico e os seus respectivos problemas, né? Então, é um tema bom para ser abordado, o momento é atual, que a gente tem aí uma excelente noite, com muito aprendizado, né? E com certeza nós levaremos para a nossa vida profissional, enquanto operadores, bem como pessoal, já que nós todos somos consumidores. Então, minhas palavras iniciais aí são de agradecimento e que tenhamos uma excelente noite. Doutora Paula, muito obrigado. Doutor Rodrigo Barros, nosso presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Suas palavras, doutor. Muito boa noite. Boa noite, doutor Luiz Gustavo, doutor Bruno e doutora Paula. Boa noite a todos que nos assistem. Eu tive a grata surpresa de ser convocado para substituir a nossa presidente, doutora Maria Beatriz, que ficou presa no trânsito numa viagem que ela estava fazendo. E eu digo grata não só pela honra de estar representando aqui a 28ª subseção, mas também de poder estar aqui ouvindo, né, diretamente ter batido esse papo preliminar com o doutor Bruno. Eu que sou aí um egresso de diretoria de PROCON, então gosto muito do tema e é uma honra estar aqui representando a subseção em nome da doutora Beatriz, que mandou pedir desculpas pela ausência, mas né, foi um caso fortuito. E uma honra também por estar aqui na presença do doutor Bruno e aprender com ele nessa noite. Perfeito. Gente, a Ordem dos Advogados do Brasil, através de todos os seus inscritos, se organiza em comissões com o intento de cooperar nas relações de consumo, garantindo equidade de direitos e deveres a todos os atores desta importante vertente econômica. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão conosco agora, ao vivo, né? E dizer que este evento será postado nas nossas redes sociais da 28ª subseção, podendo ser visto a qualquer tempo e em qualquer lugar. Para brindar essa conquista, nós temos conosco, vamos receber com muito orgulho o doutor Bruno Burgarelli, nosso colega advogado militante, professor universitário. Doutor Bruno,
muitíssimo obrigado por sua presença. Eu já vou passar por uma primeira pergunta, que é lhe dando a oportunidade de nos apresentar a Comissão de Direito do Consumidor da OAB em Minas Gerais, falando um pouco das suas atribuições, do seu trabalho realizado. Muito boa noite, doutor, e muito obrigado pela sua presença. Boa noite, doutor Luiz Gustavo, doutora Paula, doutor Rodrigo. Eu gostaria de saudar todos os advogados e advogadas que nos acompanham, em especial os amigos e amigas de Teófilo Otoni. Saudar também os estudantes de Direito e outras pessoas, né, que são estudiosas e querem saber sempre mais, conversar cada vez mais sobre a defesa do consumidor. Também não poderia deixar de registrar, Gustavo, quando você fala que eu sou um dos maiores nomes, certamente sou, porque eu tenho quase 1,90 m de altura, né? Então realmente eu sou grande, né? Então não tem muito jeito de fugir disso, não. Então eu acredito que com certeza essa saudação se refere ao meu tamanho, né? Então qual que é a questão toda? Olha, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais, nesse ano, ela comemora 25 anos de existência. Nós estaremos, inclusive, realizando um evento oficial da nossa comissão ainda esse mês, exatamente na próxima semana, no dia 29. São todas convidados, convidadas, com uma palestra que vai marcar exatamente o nosso posicionamento, inclusive institucional e político, sobre o atual momento da defesa do consumidor no nosso país. Nós vamos conversar muito sobre isso. Ou seja, a nossa Comissão de Defesa do Consumidor, nós temos duas curiosidades sobre ela. A primeira, que foi a primeira comissão de defesa do consumidor do Brasil em relação à OAB criada, e mais que isso, a primeira comissão temática da OAB Minas Gerais. Então, ela tem uma história fantástica, né, já de pioneirismo, não só em relação ao Brasil, de ter uma comissão de defesa do consumidor, mas até mesmo a ideia de ter comissões temáticas dentro da OAB Minas. Então isso é muito importante, porque hoje nós temos aí várias comissões, nas subseções, nas seccionais, né, no próprio Conselho Federal. Em Minas Gerais teve a sua primeira comissão temática, a nossa. Então é um primeiro dado importantíssimo desse pioneirismo. O segundo dado curioso sobre essa criação é o nome. Nós poderíamos ter chamado Comissão de Direito do Consumidor, mas nós fizemos questão de sermos chamados de Comissão de Defesa do Consumidor. Ou seja, nós já temos a escolha de um lado, que é o lado daquele que é mais vulnerável, mais frágil dentro da relação jurídica de consumo, que é o consumidor e consumidora. Então nós temos, até pela nossa nomenclatura, já um posicionamento, ou seja, a defesa do consumidor e da consumidora. Obviamente, entendendo que deve haver um diálogo permanente com os fornecedores, que o próprio Código de Defesa do Consumidor indica isso no artigo 4º, mas sem perder de vista esse lado mais frágil, mais vulnerável da defesa do consumidor. A nossa comissão, ao longo desse tempo, ela tem trabalhado em várias frentes. Uma delas é a educação para o consumo, que é exatamente você estar orientando consumidores e fornecedores sobre seus direitos e deveres. Além disso, participando de entrevistas, de programas de TV, de rádio e outras situações para também esclarecer e orientar sobre questões mais pontuais, como tem sido esse momento de pandemia, que tem, obviamente, afligido não só o direito, mas em especial o direito do consumidor. Fora essas questões, nós também participamos há mais tempo de algumas ações coletivas na proteção e defesa dos consumidores, porque a Comissão de Defesa do Consumidor foi considerada a parte legítima para a propositura dessas ações coletivas. Ou seja, nós temos tido uma atuação forte em comissões legislativas, na Assembleia Legislativa, em câmaras municipais, acompanhando projetos de lei não só no âmbito estadual, mas até mesmo no âmbito federal. Nós temos acompanhado, inclusive, uma grande bandeira atual é o projeto de lei do Congresso Nacional, o projeto de lei 3515, que cuida do superendividamento, dentre outras questões. Então, nós temos tido uma posição muito forte na área parlamentar, na área da educação para o consumo, em ações coletivas e, principalmente, óbvio, sempre na orientação permanente dos consumidores, consumidoras
nos seus direitos e deveres. Perfeito, doutor. Doutor Bruno, eu gosto sempre de interagir com as pessoas que estão conosco. Então eu quero mandar um grande abraço aqui para o Delmo Simini, é meu sócio, ele está aqui com a gente, um grande abraço. O Giovanni Mota está conosco, o Pedro Romeu Rocha, colega advogado, um dos mais novos membros aqui da Defesa do Consumidor da 28ª Subseção. A Léo Cássia, da cidade de Pavão, está conosco. A Valéria, a doutora Valéria Ramos, muito obrigado, está com a gente também. Passou aqui os nomes, mas tem o pessoal de Turmalina, que também está conosco. Quem mais? Meu Deus, está passando muito rápido. O Kennedy Silva, de Novo Oriente de Minas, também está conosco. Nós estamos indo longe, hein? Mas... É bom, viu? A única coisa que eu lamento, Gustavo, Rodrigo e os que estão nos escutando, é não estar presencial em Teófilo Otoni. Não só para ganhar e receber e dar abraço aos amigos, né, mas tomar uma cachaça e uma carne de sol aí com vocês, né? E sempre é de bom prazer e uma boa prosa. Mas não vai faltar oportunidade. Não pode faltar. Não vai faltar. Agora, essa tecnologia é impressionante, né? Como que a gente vai alcançando, né, tantos espaços. Igual, por exemplo, na semana que vem, que vai ser o nosso evento, nosso palestrante é de Chapecó, e vai sair em Chapecó, eu vou estar na minha casa em Esmeraldas, que é onde eu estou nesse momento. Um outro palestrante vai estar em Ouro Preto, a outra em Belo Horizonte, e assim vai. Então, assim, no mesmo evento, cidades diferentes, estados diferentes conectados, e aqui é o que está acontecendo. Nós somos cidades diferentes, estamos nessas cidades, nossos amigos e amigas acompanhando. Ou seja, tem, óbvio, as grandes desvantagens do momento, mas nós também descobrimos novas tecnologias e novas formas de levar, né, a defesa para o consumidor, a educação para o consumo, e é uma conversa aos nossos amigos e amigas, advogados e advogadas. Sem dúvida. O pessoal de Turmalina é o Alex e a Ana Cláudia. Um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. Agora, doutor Bruno, quero entrar no tema perguntando o seguinte: como é que a gente pode analisar o ambiente do país, o ambiente brasileiro em relação à economia, consumidores, fornecedores e fabricantes, antes do projeto de lei, né, do direito do consumidor? Como é que era esse cenário antes de 1990 que fez ser tão urgente uma lei do consumidor? Bem, a defesa do consumidor no Brasil, ela, óbvio, antecede o próprio Código. O movimento das donas de casa, por exemplo, ele foi criado nos anos 80. Então, ele é anterior ao próprio Código de Defesa do Consumidor, anterior à nossa Constituição. O PROCON de São Paulo, ele é do final dos anos 70. O PROCON de Minas Gerais também é anterior ao Código de Defesa do Consumidor. Então, você já tinha alguns órgãos de defesa do consumidor, algumas associações civis que já começavam a trabalhar a defesa do consumidor. Então, fica parecendo também que nós descobrimos a roda em 1990. Não, na verdade, tudo na vida, né, doutor Gustavo, doutor Rodrigo, doutora Paula, é uma luta, né, diária, é uma conquista da sociedade, de setores, sociedade, para se ter aquele direito. Então, a defesa do consumidor, ela tem sido uma luta mundial desde os anos 60, né, que nós temos toda essa movimentação. E no Brasil, a partir do final dos anos 70, isso é incrementado. E exatamente essa luta desses setores levou a ter na Constituição de 88 não só a referência à defesa do consumidor no artigo 5º, isso volta no artigo 170, no qual a ordem econômica tem como um dos pilares a defesa do consumidor, o artigo 170, inciso 5 da Constituição da República, e nas disposições transitórias há uma exigência formal de ter um Código de Defesa do Consumidor. Aí sim, o dedo dessas associações, desses PROCONs que já existiam, foi determinante para o nascimento do Código de Defesa do Consumidor. Então o cenário era muito complexo, porque você tinha uma transição de uma ditadura para uma democracia, né, que já trazia novos desafios legislativos. Você sai de um regime fechado, forte, do qual você não tinha nenhuma liberdade, para um sistema que você tinha que reaprender essa convivência democrática, e até mesmo as relações interpessoais, elas tinham que se transformar.
Então, ou seja, o cidadão tinha que ter voz e espaço, precisava ter isso. Então, obviamente, na defesa do consumidor isso também vai se refletir. Tanto vai refletir que você tem a criação dos PROCONs, aí sim, a partir de forma definitiva do Código de Defesa do Consumidor, que é um espaço do cidadão, da cidadã, buscar seus direitos consumidores e consumidoras. Antes de 90, sua TV estragava, meu amigo. Tchau e benção. Ou você pagar para consertar ou não tinha jeito. Ah, mas está no prazo de garantia. Que prazo de garantia, meu amigo? Prazo de garantia só idiota. Né? Já tinha uma publicidade da época que falava isso. Então, certamente, muita coisa se transformou. E o Código de Defesa do Consumidor nasce como qualquer lei no Brasil, com grande desconfiança. Será que é mais uma lei para falar que existe? Será que é uma lei que chegou aí só para constar ou realmente ela vai ser transformadora? E é tão interessante isso que o Código de Defesa do Consumidor ela é quase lei gêmea do Estatuto da Criança e do Adolescente. As duas têm quase que a mesma idade, nasceram com diferença de dias, né? E olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei fantástica, mas que infelizmente está longe de ser implementada na sua integralidade. E o Código de Defesa do Consumidor foi uma lei que foi abraçada, né? Tudo bem, há desrespeito? Há. Mas aqui nós estamos no meio de dirigente e ex-dirigentes de PROCONs. Né? Doutor Gustavo, como dirigente do PROCON de Teófilo Otoni, o Rodrigo foi dirigente do PROCON de Ouro Preto, e eu fui coordenador do PROCON de Belo Horizonte, entre 2001 e 2004. Então nós sabemos muito bem que mais de 80% das causas que chegam aos PROCONs são resolvidas. Ou seja, é uma margem enorme. Numa situação de conversa administrativa, você tem esse índice de sucesso, é algo formidável. E isso é proporcionado pela conscientização que houve depois dos anos 90 da defesa do consumidor, pelos dois lados. E, obviamente, outros fatores vão pesar. E olha que em 90, gente, era uma época de caos econômico. Nós não tínhamos ainda uma estabilidade em relação à inflação como nós vamos alcançar depois de 94, né? Que vai chegar com o governo Itamar Franco. Agora, também cabe várias críticas, mas há uma estabilidade em relação à inflação. Então você tinha, eu lembro perfeitamente que o PROCON, por exemplo, em 94, por exemplo, quando houve mudança para o real, tinha conversão da moeda, então eram filas quilométricas dos PROCONs para ajudar as pessoas a fazer essas conversões para o real, né? Você tem uma ideia, o PROCON de Belo Horizonte, eu era estagiário nessa época, você tinha a fila que começava lá embaixo, na rua, e o PROCON era no sexto andar, toda a escada do PROCON estava preenchida por essa fila. Não era nem elevador, não, era fila na escada, doutor Rodrigo, doutor Gustavo e amigos nos acompanham. Então, esse era o cenário que nós tínhamos ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, quando veio o Código de Defesa do Consumidor. Eu quero deixar um abraço aqui para o doutor Yuri Rocha, que acabou de acessar o nosso evento, é o atual e competentíssimo coordenador do PROCON aqui em Teófilo Otoni, e é outro orgulhoso membro da Comissão Estadual de Defesa do Consumidor, juntamente comigo. Muito obrigado, doutor Yuri, pela sua presença. A Tabata Diniz também está com a gente. Um abraço, muito obrigado. Doutor Ramon Martins está conosco. Um abraço, doutor Ramon. Obrigado mesmo, de verdade. Doutor Bruno, e aí a gente ouve muito falar que a legislação do consumidor no Brasil é a legislação mais, digamos assim, a mais moderna que existe no mundo sobre o tema. Isso é verdade? Nós temos algumas inspirações estrangeiras. Como é que se dá essa informação sobre a qualidade da nossa legislação do consumidor? Bem, a nossa grande inspiração é a legislação francesa, né? Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor ele vai ser construído a partir do direito do consumidor francês, né? Não é à toa que várias referências consumeristas, talvez a maior delas hoje a doutora Cláudia Lima Marques, que é do Rio Grande do Sul, e a doutora Cláudia Lima é a nossa atual vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Federal, né? Muito nos orgulha ter a doutora Cláudia dentro da nossa Comissão Federal. Ela sempre esteve ao lado da Comissão Estadual do Rio Grande do Sul e aceitou essa tarefa de ser a nossa vice-presidente
federal. Inclusive, aí para o meu orgulho maior ainda, me sucedendo, né? Eu fui o vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Federal, numa gestão anterior, teve mais uma gestão e agora com a doutora Cláudia me sucedendo no cargo de vice-presidente da Comissão Federal de Defesa do Consumidor. Então, o que acontece? A doutora Cláudia, nos seus escritos, seus estudos, aponta essa origem francesa do Código de Defesa do Consumidor. Vários de nós, né, não o meu caso, mas vários estudos de defesa do consumidor foram, inclusive, estudar na França a defesa do consumidor. Só que aí, alguns detalhes. Primeiro, o Código francês, ele é chamado de Código de Direitos do Consumidor, não tem esse nome de defesa. Agora, é óbvio, com todos os problemas que possam existir na França, o consumidor francês está muito mais amparado e protegido que o consumidor brasileiro. Então, aqui você tem que, obviamente, entender já de cara essa vulnerabilidade, declarando a necessidade de defesa do consumidor, da consumidora brasileira. Nosso código é avançado? Sem dúvida. Mas até mesmo na comparação com o francês, o direito francês ainda tem avanços mais significativos do que os nossos. E aí, alguns projetos de lei que estão no Congresso Nacional exatamente buscam uma atualização do nosso código, inclusive, de novo, com inspirações francesas e norte-americanas. Então, por exemplo, a questão sobre o superendividamento, que é o projeto 3515 de 2015, que tanto estamos batalhando em nome da OAB, não só de Minas Gerais, mas a OAB do país inteiro, é um projeto que tem na França a sua referência. Muito embora algumas questões, por exemplo, referentes a cadastro de telemarketing já são critérios norte-americanos. Então, nós vamos buscando nas diversas fontes do mundo sobre defesa do consumidor melhores opções para nossa construção. Mas, sem dúvida, é um código avançado? Sim. Dentro da América Latina ou mais avançado? Provavelmente. Dentro do Mercosul? Certamente. Tanto que, para você uniformizar a defesa do consumidor no Mercosul, é a grande polêmica, porque os outros três signatários, 3 países originários com o Brasil, né, o Uruguai, Paraguai e Argentina, mas o Brasil, nós já temos outros membros dentro do Mercosul, mas eles tinham muita dificuldade dessa uniformização, porque o código deles é bem menos protetivo. E aí fica o impasse. Ou a gente tirava direitos nossos para poder igualar ao deles, ou eles aumentavam os direitos. Então, obviamente, não preciso nem me perguntar, já respondo. A nossa luta naquela época, isso foi em 2000 e pouco, 2003, 2004, foi permanência do nosso Código de Defesa do Consumidor e assim foi mantido. Não quer dizer que eles melhoraram também não, viu? Mas, né, obviamente que pelo menos o nosso código naquele momento foi preservado. Então, realmente, se você comparar na nossa zona americana, nós temos um código talvez o mais atualizado e mais avançado. Em termos de mundo, é um dos mais avançados, mas ainda há algo a ser aprimorado. Perfeito. Doutor Bruno, me permita uma observação, antes de uma pergunta que eu vou fazer agora, mas há pouco mais de 24 horas, nós assistimos a um verdadeiro devaneio, um absurdo, que, na minha opinião, foi o discurso do presidente da República na ONU, né? E fazendo uma analogia ao trabalho que as instituições federais deveriam fazer, que é zelar também pelos direitos do consumidor. Eu acho que essa não tem sido uma preocupação, não tem sido uma política de governo. Eu não sinto que defender o consumidor tenha sido uma política desse atual governo. Falando nesse estado de pandemia que nós estamos vivendo hoje, fazendo essa comparação, o governo federal ele tem agido de forma a proteger os direitos do consumidor? Bem, antes, né, o discurso proferido, né, que foi gravado, não foi nem ao vivo, que é o pior ainda, né, gravado, podia ter sido melhor preparado, então, né. Eu acho, doutor Gustavo, nós estamos entrando então no momento do humor, né, na nossa live. Um humor péssimo, né, porque, enfim. Então eu vou, obviamente, me eximir de comentar. Trágico horror. Porque toda vez que eu me recordo do discurso, me dá arrepio.
Mas sobre a questão da atuação do governo federal, eu posso afirmar que a atuação do atual governo na área do consumidor, principalmente da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, tem sido a mais tenebrosa possível, contrária aos consumidores e consumidoras. E eu tenho como afirmar isso. Porque, por exemplo, a OAB Federal lutou até o último instante. O doutor Gustavo é prova, o doutor Yuri, que nos acompanha, é prova, que são membros da Comissão Estadual de Defesa do Consumidor de Minas Gerais. Sim. Nós lutamos para derrubar o veto referente às bagagens aéreas, né, porque nós fomos contrários à cobrança, né, desses valores referentes à bagagem aérea, uma vez que, obviamente, que essa cobrança não trouxe nenhum desconto nas passagens dos consumidores e consumidoras. Ou seja, claramente foi demonstrado que aumentou foi o lucro das empresas, né, e nada além disso. Então, ou seja, eu não sou contrário a cobrar o excedente. O problema é você cobrar o excedente e continuar nos mesmos valores em relação aos outros serviços. Ou seja, então na prática virou mais um mecanismo de lucro e não de justiça em relação aos preços das passagens aéreas. Né? Então, qual que é a questão toda? Tudo bem, o governo federal vetou, então ele escolheu um lado que é o direito dele. Não estamos discutindo a questão política. Agora, o que me arrepia é que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, me faz um parecer pela permanência do veto, contrário aos direitos dos consumidores. Poxa, qual seria o papel da Senacon nesse caso? Era ficar omissa. Olha, senhor presidente, nós não vamos nos pronunciar sobre isso. Deixa o Ministério da Economia pronunciar favorável ao veto, né? Faz parte do jogo. Agora, quando um órgão de defesa do consumidor oficializa uma posição contrária aos consumidores, ou seja, nós perdemos qualquer pudor ao mostrar que um órgão de defesa do consumidor federal hoje é favorável aos fornecedores. Então, isso é muito complicado. Nós estamos vendo isso, inclusive, nas medidas provisórias que foram emanadas durante a pandemia. São medidas provisórias que foram tomadas claramente pró-fornecedores. Notas técnicas pró-fornecedores. Então, isso aqui não é invenção do Bruno Burgarelli. Isso é um diagnóstico que é feito por nós, pelo Ministério Público, pela OAB Federal. Ou seja, nós estamos sendo atacados por dentro, por órgãos de defesa do consumidor. Porque eu já fui atacado nessa vida inteira pela FEBRABAN, por lojistas, por telefonia, por bancos, o que for. Agora, ser atacado por órgãos de defesa do consumidor, eu nunca havia passado por isso. Eu milito em defesa do consumidor desde o ano de 94. Né? Ou seja, se fizer a conta aí rapidinho, vai dar, sei lá, não vou fazer a conta não, porque vai mostrar a minha idade daqui a pouco. Né? Mas há mais de 20 anos, né? Há quase 30 anos, quase que é o tempo do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, é muito triste, Rodrigo, Gustavo, doutora Paula e colegas, passar por essa situação. Eu vou pedir para a doutora Paula fazer uma pergunta, porque eu estou vendo que ela está com a conexão instável. Vai e volta. Doutora Paula, tem a palavra. Vai ser um prazer. Boa noite aí. Realmente minha conexão hoje está bem complicada. Então, eu estou tentando assistir mais pelo Facebook do que pela sala aqui, porque está mais complicado de eu conseguir acessar. Doutor Bruno, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente esses projetos tramitando, porque principalmente essa questão aí do superendividamento, a questão do comércio eletrônico, o momento nosso aqui pede que seja... Bem, caiu novamente, mas eu acho que a pergunta chegou bem aqui, né, para falar sobre esse projeto de lei, não é isso, doutor Gustavo, doutor Rodrigo? Perfeitamente. Então, doutora Paula,
de onde estiver nos ouvindo, reclame com o doutor Yuri no PROCON de Teófilo Otoni. Isso aí é problema de fornecimento de serviço de comunicação, né? Que hoje é um serviço essencial. Pois é. Exatamente. Quando o doutor Yuri nos acompanha, já temos aí uma consumidora para reclamar. Aqui, a internet está caindo toda hora, né? Mas não podemos esquecer que a responsabilidade é objetiva, né? Verdade. É a responsabilidade objetiva. Mas eu também estou no interior. Vou ter que acionar o PROCON mesmo, viu? Porque essa oi aqui tá uma bênção, para não falar coisa pior. Mas, doutora, eu falo uma coisa, isso está longe de ser um problema do interior ou da capital, é um problema mundial, viu? Isso aí é impressionante. Nossa internet aqui, ela tá a manivela. Desse jeito. Não vou falar que eu lembro da internet de escada, não, porque mais um fator para vocês começarem a diagnosticar a minha idade. Mas sobre os projetos de lei, o que acontece? Nós, na verdade, tínhamos inicialmente 3 projetos de lei no Senado para atualização do Código de Defesa do Consumidor. O primeiro deles, que era sobre comércio eletrônico, óbvio, em 90 o comércio eletrônico ele não era uma realidade como é hoje. Nós tínhamos um projeto de lei sobre as ações coletivas, porque é uma forma mais inteligente você conseguir proteger um grupo maior de consumidores e consumidoras, né, sem dúvida alguma. E nós tínhamos um terceiro projeto, que é sobre o superendividamento. No transcorrer da conversa, surgiu um quarto projeto, que era o fortalecimento dos PROCONs. Também extremamente importante, não precisamos nem entrar em detalhes sobre isso. Só que eles foram aprovados no Senado e seguiram para a Câmara dos Deputados para, obviamente, aquela casa discutir. Esses projetos são oriundos, gente, de uma comissão de notáveis convocados pelo então presidente do Senado, José Sarney, para a reforma e atualização do Código. Inclusive a Cláudia Lima Marques fazia parte disso. São frutos de várias audiências públicas pelo Brasil afora. Inclusive foi feita audiência pública em Minas Gerais, na Assembleia Legislativa. Nós participamos em nome da OAB Minas Gerais, né, na época. Então, enfim, foi amplamente debatido com a sociedade civil, fornecedores e consumidores. Foi para a Câmara dos Deputados, e aí, no acordo político feito, isso é importante ser dito, nós congelamos desses 4 projetos, 3 ficaram parados, não que morreram, mas estão parados por enquanto, para ter prioridade no projeto sobre superendividamento. Aí vocês vão perguntar, é o melhor projeto do consumidor? Não, não é o melhor. Nós poderíamos ter um projeto muito melhor do que o que está apresentado, mas é um projeto possível. Dentro da negociação que foi feita com a Federação dos Bancos, com os órgãos de defesa do consumidor, OAB, PROCON, foi um projeto possível. E é um bom projeto. Não é o melhor, mas é um bom projeto, né? É essencial por uma série de questões. Só que, por alguma razão, vocês podem deduzir, ele começou a andar em passos lentos, de novo, na Câmara dos Deputados. Então, ele está ali parado há quase 5 anos. A verdade é essa. Tanto que ele está com o ano de 2015. Então, ele entrou no final de 2015, lá nós já vamos quase 5 anos que ele está parado. Nós estamos fazendo todos os esforços possíveis para que ele volte a andar. Ele tem andado, a passo de tartaruga, mas tem andado, né? Mas ele precisa ser aprovado. Ele já é um projeto acordado. O problema é que, às vezes, quando você faz um acordo, infelizmente tem parte do acordo que começa a roer a corda e começa a usar do seu poder econômico para barrar o projeto. Eu acho que eu já consegui, eu acho que eu deixei bem claro o que está acontecendo, né? Então, eu apelo para que essas partes que pactuaram lá atrás, né, o formato desse projeto, e voltem a cumprir o acordo e façam o projeto andar. É só isso que a gente tem pedido, não estão pedindo mais nada. Não estão pedindo nem para voltar ao texto original, que era muito mais favorável aos consumidores, não. Nós estamos querendo aprovar o projeto como ele está e depois, na luta política, a gente resolve qual lado que vai prevalecer. Faz parte do jogo político, mas faz parte do jogo político também o cumprimento de acordo, que não está sendo, né, respeitado por uma das partes e, infelizmente, de novo, com o apoio do governo federal, né? Então, não é assim que se faz
nem a velha, muito menos a nova política, né? Então se faz com coerência, com inteligência e respeito, principalmente a parte mais fraca da relação jurídica, que são os consumidores e consumidoras. Não é a nossa bandeira, é a defesa, né? Fica parecendo, né, pessoal, igual um povo aí que só fica falando de terra plana, né, cloroquina, e eu fico só falando do projeto de lei 3515. Mas pelo menos o projeto de lei 3515 existe, é comprovado, né, e tem que ser aprovado. É verdade. Professor, quero deixar aqui também um abraço para Paula Alves Nascimento, está conosco. O George Carvalho também está com a gente, um abraço. O Maurício Sandes está com a gente, o Cristiano Dantas, a Célia Rodrigues, olha, doutora Beth França, nossa madrinha, diretora aqui da OAB, está conosco. Doutora Lilian Beilke, obrigado pela presença de todos vocês. Nossa audiência aqui está qualificadíssima. Doutor Bruno, e aí eu passo essa questão até para o doutor Rodrigo, que sabe dessa lida diária que a gente vive, o senhor também como advogado. Uma coisa é inovação legislativa, que o CDC e todos os seus entendimentos trouxeram para o nosso trabalho. Outra coisa é o entendimento dos tribunais, né? O que a gente tem constatado é que os tribunais eles estão cada vez mais relativizando os direitos que foram garantidos pelo CDC em favor do consumidor, e há uma onda de responsabilização solidária dos acidentes de consumo, como se eu tivesse culpa da internet ter caído aqui e a gente ter atrasado em 25 minutos na nossa live, né? Quando muitas vezes é uma desconsideração dos danos que foram causados ao consumidor. O que eu quero dizer e te perguntar, os tribunais eles estão deturpando o espírito da legislação do consumidor e estão prolatando decisões cada vez mais corporativas? Sem dúvida. O que tem acontecido? O STJ já foi considerado por nós como um tribunal cidadão, né, no qual a pessoa tinha grandes vitórias, entre elas os consumidores e consumidoras. Mas isso já acabou há tempo, pelo menos há 10, 15 anos, em que, infelizmente, um tribunal que foi se aconchegando várias pessoas oriundas, né, da defesa do capital, né, vários ex-advogados de bancos, né, dentre outras figuras que foram elevadas ao cargo de ministro do STJ e que nunca tiveram o pudor de falar que são contrários aos consumidores e consumidoras. Eu já estive em palestra de alguns deles. Nós temos o Antônio Benjamin, né, que é grande defensor do consumidor. Realmente temos mesmo. A ministra Nancy, realmente temos. Acabou. Aquela maioria que nós tínhamos, aquele grande conjunto que nós tínhamos, acabou. E, na verdade, a partir do STJ, nós tivemos várias derrotas recentes na defesa do consumidor. Então, situação assim, complicadíssima. Nós conseguimos, às vezes, vitórias fantásticas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós sabemos a dificuldade que né? Muitas vezes é um tribunal também conservador em vários aspectos, mas na defesa do consumidor tínhamos bons avanços no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, de repente, começamos a sofrer retrocessos, não por conta do TJ de Minas, mas decisões do STJ, que obviamente o tribunal daqui começou a falar, olha, não adianta ficar dando decisão favorável ao consumidor que está batendo lá no STJ e eles estão reformando tudo. Né? Então, se tem hoje um tribunal responsável, né, por um retrocesso na defesa do consumidor, ele se chama Superior Tribunal de Justiça. Eu não tenho também nenhum problema de apontar isso. Então, às vezes é muito fácil, né, doutor Rodrigo, doutor Gustavo, às vezes a gente criticar o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E essa crítica não vai cair comigo aqui não, né, porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eles teve sim avanços na área de consumo e dentro do que eles podem tirar, realmente confirmam esses avanços. Claro, não todas as decisões, claro, não todos os embargadores, não todas as câmaras, mas nós temos
jurisprudência razoável em Minas Gerais. Não tão avançado como no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, mas razoáveis. Só que, infelizmente, passaram a ser contaminadas por esse posicionamento do STJ. Então, infelizmente, né, tem essa questão. Agora, por outro lado também, uma vez identificado o problema, nós temos que combater o problema. Ou seja, nós temos intensificado também a nossa militância na advocacia em Brasília, para tentar, né, dentro do que é possível, o convencimento desses ministros e ministras do STJ para que revejam, ou pelo menos flexibilizem algumas de suas posições, porque realmente, da forma que estava sendo feito, não era possível. Conseguimos algumas vitórias recentes, né, como, por exemplo, o próprio entendimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação às associações civis, né, em ações coletivas. Já tinha tido um retrocesso e tivemos novos avanços no último ano. Mas é uma luta árdua, uma luta cansativa. Podem ter certeza disso. Doutor Bruno, eu tô preocupado com a aula que daqui a pouco o senhor vai ter que ministrar, e a gente tinha algumas outras questões que a gente gostaria de debater, e aí fica o convite para uma próxima oportunidade, seja virtual, mas principalmente presencial, que o senhor esteja com a gente. Agora, é uma tradição nas lives produzidas pela 28ª subseção da OAB, que é a de conhecer o nosso convidado e não apenas explorar do conhecimento dele, né? E assim a gente queria te convidar para terminar o nosso bate-papo por um jogo rápido. Você pode responder questões assim com uma palavra, duas no máximo? Pô, Deus, não sendo, doutor Gustavo, que eu sei que o senhor é um atleticano, não me provocando enquanto cruzeirense, sou, né, então eu não estou conversando sobre futebol, ultimamente. O resto, era a terceira pergunta. Vamos lá. Vamos falar de futebol não, também estou a favor aí de mudar de assunto. Mas, contudo, doutor Bruno é mineiro? Sim, mineiro. Mineiro de onde? Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma síntese de Minas Gerais, né? O que é Minas Gerais para você, doutor? Olha, Minas é uma tradição de liberdade. Tradição de liberdade que precisamos resgatar. Está perdido. É verdade. Eu sinto isso mesmo. A advocacia foi para você uma profissão dos sonhos? Tem hora que eu acho que é do pesadelo, viu? Mas, sim, é uma militância que eu abracei e abraço com todo o amor. Que bom, que bom. Doutor Bruno, um livro que te marcou? Olha, rapaz, tem muitos, viu? Mas eu gosto, no campo do direito, o livro do Ferdinand Lassalle, A Essência da Constituição, né, que nos mostra qual que é realmente a realidade de uma Constituição formal e a Constituição real, verdadeira, que é aquela composta pelas forças dominantes de um país. Isso abre muita cabeça. Um livrinho tão curto, que estiver nos ouvindo aí, consegue um download dele, 20, 30 páginas. Livrinho curtinho, mas que vale a pena. Ferdinand Lassalle. Eu vou atrás dessa obra, com toda certeza. Doutor, e um filme? Tem muitos, né? Tem muitos. Aí você tem que fazer um na infância, um na adolescência, um atual. Pode ser. Olha, o filme que eu sempre vou citar é Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Espetáculo. Espetáculo. E um ator? Tem vários, viu? Vários. Mas eu vou citar um que eu falei dele esses dias, Tom Cruise. Porque eu o conheci como protótipo de galã, depois de galã no Top Gun, Coquetel, e se tornou um dos melhores atores que eu já vi atuar, né, em filmes de tudo quanto é natureza. Então, Tom Cruise, pronto. Olha que interessante, nos 2 últimos anos eu tenho lido muitas biografias, e uma das últimas que eu li foi a biografia do Tom Cruise, bastante interessante. Apesar do biógrafo não gostar muito dele, mas eu gostei da história contada. Normal. E uma atriz, professor? A atriz também é complicado, hein? Tem vários aí que a gente poderia apontar. Eu vou pegar a Cristiane Torlone.
Aí, porque eu, quando eu era adolescente, eu queria namorar Cristiano Torlone, mas... Era seu crush. Não foi, né? Nem pôde ser, nem foi, nem será, né? Mas tá bom. Tá certo. E uma música? Aí pode emendar a banda, pode emendar músico? Bem, banda, Beatles. Músico, George Harrison. Para mim, o melhor dos 4 Beatles, George Harrison. Bacana. E a música, obviamente, na mesma linha, All Things Must Pass. Né? Então, que é de George Harrison, no primeiro trabalho dele, solo depois dos Beatles, que é um álbum triplo, né, que chama All Things Must Pass. E é o disco de um ex-Beatle mais vendido da história. Bacana. E uma pessoa, um personagem histórico que para você é uma referência? Também tem vários, né, que a gente poderia citar aqui. Bem, eu poderia pensar aqui em vários. É uma pergunta complexa essa. Né, porque dependendo do que eu falar aqui, eles vão me bater ou vão me elogiar, né? Mas eu vou ficar com um da nossa área, Sobral Pinto. Sobral Pinto é uma das figuras mais interessantes, porque ele foi favorável ao golpe militar, mas no momento que ele descobriu o que era o golpe militar de fato, e ele foi vítima dele, inclusive, um dos maiores opositores do próprio golpe militar. Então, Sobral Pinto é aquele que fala que exatamente é necessário coragem para exercer a advocacia. Então, Sobral Pinto é uma boa referência. É verdade. Seu sentimento preferido, professor? Alegria, né? Sempre trazer as coisas com alegria, com satisfação, com leveza. Isso é a coisa mais importante. Então, trabalhe com leveza, trabalhe com alegria, dê aula, advogue, trate o outro com leveza, mesmo que você não seja tratado, porque a sua parte você tem que fazer valer, né? É verdade. O que o Brasil tem para oferecer de melhor, professor? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, esperança, porque a gente espera tempos melhores, de mais tolerância, de mais tranquilidade, porque realmente nós precisamos resgatar, independente da posição ideológica, marcos civilizatórios. Isso tem nos faltado aí concretamente. Nós, antes de discutir sobre esquerda e direita, nós temos que resgatar o nosso lado de civilização. Depois a gente volta a discutir sobre esquerda e direita. Olha, nós queremos agradecer imensamente cada um de vocês que estiveram conosco nessa noite, que tiveram paciência de nos aguardar o nosso acidente de consumo, né? Agradecer os estudantes, as pessoas que têm interesse no direito consumerista, os colegas advogados, um abraço a todos os inscritos. Nós tivemos aqui Teófilo Otoni, Novo Oriente de Minas, Pavão, Turmalina e Tambacuri, colegas advogados, estudantes de direitos, interessados no direito do consumidor. Muita gente acompanhou a nossa live. Um abraço muito especial ao nosso convidado, Dr. Bruno Burgarelli, pelo tempo que ele disponibilizou a todos nós, pelo conhecimento que foi externado essa noite. Convidá-lo para tão logo, professor, seja possível nós passarmos esse momento difícil de pandemia, que nos faça uma visita, que tome aquela cachaçinha com a gente, que coma aquela carne de sol maravilhosa que a gente tem, para essa cidade de Teófilo Otoni, para esse Vale do Mucuri. Aqui é uma região boa, hospitaleira. Nós produzimos um conhecimento jurídico muito inovador, que merece ser reconhecido pelo restante do estado. E é por isso que a gente te agradece toda essa disponibilidade. A 28ª Subseção se sentiu honrado com essa live de hoje, com a sua presença. Eu quero dizer que esse evento vai estar nas nossas redes sociais a partir de hoje, amanhã, com toda certeza. Doutor Bruno, se tiver uma mensagem final, a gente está aqui. Eu que agradeço mais uma vez o convite ao doutor Luiz Gustavo, doutor Rodrigo, a doutora Paula, a toda a subseção de Teófilo Otoni. É sempre muito bom estar com vocês, ainda que nesse espaço virtual. Fica devendo, então, a visita a vocês aí em breve, se tudo der certo. E aos consumidores e consumidoras do Brasil, quem está nos acompanhando,
o momento é de resistência. O Código de Defesa do Consumidor precisa da sua defesa, né, de ser defendido. Então, esses princípios básicos é que precisam ser reafirmados. Então, o momento hoje é de resistência. Por isso, inclusive, nosso evento da Comissão de Defesa do Consumidor semana que vem é exatamente democracia e resistência. Resistir a todos os ataques que esse código tem sofrido ao longo dos últimos anos, principalmente. Então, agradeço e muita paz, muito amor, muita tranquilidade para nós todos. Doutora Paula está enviando um abraço para a gente. A instabilidade da internet continua grande, mas ela está nos vendo aqui diretamente pelo Facebook. Um grande abraço a todos mais uma vez. Muito boa noite. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Tchau. Tchau, obrigado.